Toda alma que desperta começa a trabalhar internamente dentro dela o equilíbrio entre as suas duas polaridades, a polaridade masculina e a polaridade feminina. E as almas têm as duas. Então, quando elas despertam, elas vão cuidando de harmonizar estas polaridades, porque aí o rumo dessas almas e a meta destas almas é unir essas polaridades. E assim a alma se torna andrógena, que não é masculina e nem feminina, mas reúne esses dois opostos. Há almas que, quando despertam, realizam este trabalho através de encarnações femininas alternadas com encarnações masculinas e repetem encarnações masculinas ou encarnações femininas, dependendo da necessidade de fazer com que este processo evolua. Então, uma alma já desperta, uma alma que já tem uma meta clara, ela não encarna como homem e como mulher por nenhum motivo a não ser usar aquela encarnação para compensar este desequilíbrio, para compensar essas duas polaridades que ainda não estão unidas. Então, se uma alma sente que ela está mais feminina do que masculina, se ela é lúcida, ela escolhe uma encarnação masculina para desenvolver aquela polaridade e chegar mais perto deste equilíbrio. E vice-versa. Se ela sente que está mais masculina que feminina, então ela escolhe uma encarnação feminina para ir ajustando isto. E assim como uma alma escolhe encarnação masculina ou encarnação feminina para desenvolver a polaridade que não está no mesmo nível da outra ainda, uma alma escolhe também uma encarnação ou algumas encarnações em celibato, porque o celibato é uma forma de confirmar as duas polaridades no mesmo nível. Mas a alma não começa a entrar nas encarnações celibatárias só quando ela já tem as polaridades no mesmo nível. Ela pode também entrar numa encarnação de celibato dentro de uma das polaridades para ajudar no controle e no equilíbrio daquela polaridade. E assim, esta alma vai fazendo a sua trajetória, se ela já é lúcida desta sua meta, equilibrando estas polaridades. Isso é um processo que muda muito o sistema da alma se emocionar diante das energias, diante das coisas. Isto é um processo que transforma a sensibilidade da alma. Então a alma, através deste trabalho rumo à androgenia, ela vai refinando a sua sensibilidade e ela vai refinando as suas emoções. Então você precisa estar muito coligado com o seu corpo causal. Corpo causal quer dizer o corpo da alma, o corpo do eu superior. Porque é no corpo da alma, é em nível de alma, que está depositada toda a tua experiência positiva em todas as tuas vidas. Então, se você tem algo a resolver neste sentido, você pode se voltar para a tua alma, ela vai emitir para você a energia desenvolvida na polaridade oposta nas vidas passadas. Mas aí você precisa estar muito firme nisto de resolver com você mesma, de você resolver dentro de si mesma, porque senão a alma não vai lhe mandar esta experiência. Não vai lhe mandar porque você não iria suportar
ficar no corpo de uma polaridade e estar recebendo toda a experiência da polaridade oposta naquele mesmo corpo. Então aqui precisa ter uma clareza a respeito de tudo isto, precisa ter uma ordem interna para fazer esse trabalho bem consciente, mas no seu próprio corpo causal, aonde estão depositadas todas as experiências anteriores, de lá vem as qualidades, de lá vem a energia, de lá vem as capacidades que você desenvolveu na polaridade oposta nas vidas passadas. E isto então infiltra pela tua personalidade atual, se infiltra nos teus corpos atuais, e aqui precisa que você esteja muito firme no seu propósito para passar por uma experiência desta. Senão o ser pode ficar realmente, numa certa altura, um pouco confuso com aquilo que está acontecendo com ele. Existe um momento em que a alma não tem capacidade sozinha para manter este equilíbrio. Porque a alma, se está encarnada em um corpo, automaticamente ela está com a polaridade que diz respeito àquele corpo mais proeminente, mais ativa. E quando ela começa a ter essa estimulação para ir para a androgenia, ela pode encontrar certa dificuldade na polaridade representada por aquele corpo. Então, nestes momentos de crise, a alma precisa do impulso da mônada, do impulso do espírito. Ela sozinha não consegue se manter neste equilíbrio. Então, nos momentos de crise dela, neste sentido, uma alma que já sabe que vai ser andrógena e que se encontra na situação de confirmar uma das polaridades, isto dá uma crise, que é muito bom para a alma, porque nesta crise ela não só se fortalece, como ela aprende a resolver problemas que ela não tinha enfrentado antes, e também para ela aprender a pedir a ajuda do espírito, da mônada, que tem uma energia, uma força especial, que aqui compensa todo tipo de diferença entre polaridades. Porque a mônada, com a sua energia, e a mônada tem polaridades também, só que num outro nível, a mônada dispõe em si da força de uma ou de outra polaridade para mandar para a alma e ali resolver estes assuntos de crise que a alma pode não conseguir desenvolver sozinha. Até bem pouco tempo, as almas viviam esta espécie de incapacidade de resolver isto sozinhas. E isto na alma refletia como se elas tivessem sido encarregadas de alguma coisa e não estivesse conseguindo cumprir. Isto reflete na personalidade com este sentimento da gente não poder cumprir uma coisa que a gente sabe que tem que cumprir. Isto não tem nada a ver com tarefa aqui, mas reflete, se confunde. Isto é uma sensação da alma que não está podendo resolver isto sozinha. Então isto gera uma situação crítica até que a alma se volte para o espírito, para a mônada. Então daí por diante, toda esta história da androgenia nela passa a ser mais guiada pela mônada, passa a ter a energia da mônada mais presente. A alma se sente mais segura e o ser encarnado, se ela está encarnada, também se sente mais seguro em manter aquela linha que foi proposta para aquela vida ou para aquela série de vidas. E este processo das almas que têm esta sensação de que não estão cumprindo as suas tarefas, porque a alma confunde também um pouco esta tarefa de ser andrógena
com as outras tarefas dela, que são tantas. Então ela pode transferir esta insatisfação por não estar sendo andrógena como ela aspiraria, ela transfere esta insatisfação para várias outras coisas, e aqui então isto reflete na personalidade, no ego, como uma sensação de não estar cumprindo alguma coisa, de não bastar diante de uma certa tarefa. E isto tem a ver com um processo de androgenia já bastante assumido pela alma. Esta era uma situação, ou é uma situação, de muitas almas. Mas esta situação está mudando porque está começando a entrar aí a energia da mônada. E está começando a definir mais as coisas, tanto dentro da alma, quanto no sentido de fortalecer a alma dentro deste processo. E nós temos aqui uma partilha e uma pergunta de uma pessoa que, segundo o que ela escreve, está passando por um momento delicado. Deve ser um processo coligado com esta androgenia que está surgindo como tarefa para ela, bem consciente, porque está num corpo de polaridade bem definida. Ela não está num corpo híbrido e nem num corpo que já tenha as polaridades totalmente equilibradas. Ela está num corpo de uma determinada polaridade, embora tenha tido uma série de encarnações seguidas na polaridade contrária. Então é uma pessoa que nesta encarnação está ajustando alguma coisa neste campo para depois prosseguir no processo de androgenia mais abertamente, sem dificuldades. Mas aqui está uma encarnação de ajuste, para que depois haja uma caminhada mais tranquila, com menos pressões de uma polaridade ou de outra. Neste momento delicado que ela está passando, porque ela está num corpo encarregada de criar androgenia e está sentindo uma polaridade predominando sobre a outra, então isto é realmente um momento delicado para um ser encarnado. Então este ser encarnado, ele neste momento tem que ver claro este processo e tem que invocar a encarnação oposta que ele teve no passado. Porque agora, estando num corpo de uma determinada polaridade e estando neste momento delicado, ela pode invocar toda a energia, toda a experiência que ela teve em vidas passadas na outra polaridade e trazer das suas vidas passadas esta energia mais desenvolvida. Então, esses momentos delicados não se resolvem você procurando uma complementação na polaridade oposta. Esses momentos delicados se resolvem você invocando das suas vidas passadas na polaridade oposta a sua própria energia, não a energia de um outro, para vir equilibrar isto, porque não vai equilibrar. Vai satisfazer muitas coisas, mas não vai no cerne deste problema. Então, aqui você tem que invocar a polaridade oposta desenvolvida em corpos passados, que eram em outra polaridade, para esta vida. E você tem que resolver este assunto da necessidade do contato com a polaridade oposta, trazendo a sua própria experiência na polaridade oposta. Isso está claro? Então, isto esclarece muita coisa para muitas pessoas, porque muitas pessoas têm esta necessidade, mas não é necessidade de desenvolver isto com um outro. Num certo nível evolutivo, esta necessidade da polaridade oposta é de invocar esta polaridade desenvolvida nas vidas passadas e trazer para cá e então formar o seu equilíbrio, isto é, se suprir a si própria da polaridade oposta,
porque já deve estar desenvolvida na alma, sem dúvida nenhuma, senão a pessoa não teria esses problemas, a pessoa não teria esta insatisfação de não conseguir cumprir uma tarefa. E as tarefas que a pessoa cumpre na vida dela estão muito bem cumpridas. Ela pode estar na tarefa correta, pode estar trabalhando direito, pode estar consciente do que ela está fazendo, pode ser reconhecida na sua atividade, mas essa insatisfação continua, porque não tem nada a ver com isto. Tem a ver com estes fatos da polaridade. E essa pessoa, então, que sugeriu toda esta introdução, ela teve 2 sonhos, um depois do outro. No primeiro, ela se viu conduzindo um ônibus com uma certa facilidade, e o ônibus estava cheio de passageiros. Em determinado momento, o ônibus foi parado por uma fiscalização e, quando ela foi apresentar a sua documentação, ela percebeu que a carteira de habilitação e a carteira de identidade estavam velhas, não eram mais legíveis. E essas carteiras só eram visíveis pela metade. A outra metade não se via, estava apagada. E ela então viu, naquele momento em que ela não podia apresentar esta identidade assim, aí ela viu que ela tinha uma nova identidade, que ela nunca tinha usado. E que ela devia encontrar esta nova identidade para apresentar para o fiscal. Então, esta identidade que está meio apagada, esta identidade que não é mais bem legível, isto é, aquela fase da pessoa, aquela identificação da pessoa com a influência da alma, com a situação da alma, com a sua alma, que metade é legível e metade não é, isto é, as duas polaridades não estão perfeitamente harmonizadas. Então, esta é a identidade antiga dela, a identidade velha dela. Isto é uma situação antiga, porque as almas levam muitas vidas para resolver este assunto. Então, isto de nós termos a identidade dividida, parte legível e parte não legível, isto é a situação da alma que tem essas duas polaridades não unidas. A nova identidade é uma outra situação que ela já pode assumir nesta altura, que é a participação da mônada, a participação do espírito nesse processo. Isto é muito interessante e seria quase incompreensível se em seguida, na mesma noite, ela não tivesse tido o segundo sonho. No segundo sonho, ela se viu em um círculo de outros indivíduos e todos cantavam Samana Sivutuama, Samana, Samana, Samana. Ela acordou muito melhor, com o emocional mais equilibrado e ainda mais decidida a prosseguir avançando. Aqui então nós temos o papel dos mantras, destes sons que aqui no mundo externo são representados por esses mantras escritos e que nos planos internos são vibrações de grupos de almas que estão sintonizadas no mesmo momento evolutivo e fazendo o mesmo trabalho. Samana Sivutuama, Samana, Samana, Samana é um mantra que diz respeito à transformação da energia no nosso ser. Uma transformação do estado energético do nosso ser. E também um mantra que nos traz uma energia, uma possibilidade de equilíbrio
dentro de vibrações mais sutis. Porque a nossa mônada, aqui samana quer dizer mônada, porque samana é prolongamento de uma entidade que está trabalhando conosco em nível monádico. Então samana aqui quer dizer mônada. Então, se o grupo, no sonho, estava cantando este mantra, estava usando este mantra, este grupo estava sintonizando com a mônada. Este grupo estava fazendo o trabalho interiormente, internamente. E é um trabalho de equilibrar o ser diante de vibrações mais sutis. Isto é que Samana faz conosco. Isto é, o nosso ser deve ter uma vibração mais sutil, deve vibrar com mais precisão, num nível superior, num nível mais elevado, e ele se desequilibraria se não tivesse um apoio, se não tivesse uma energia, ou neste caso, uma entidade que o suportasse neste nível aonde ele tem que ser superestimulado com vibrações. E esse então é o trabalho de Samana, muito especialmente com as mônadas, e é isto que este som representa, e é isto que esta energia representa e que este mantra está trazendo. Por isso é que este mantra apareceu no sonho quando ela está numa determinada situação. Então ela está nesta situação de ter que se equilibrar numa energia mais sutil, que não é nem masculina e nem feminina. Ela tem que resolver este assunto num nível mais sutil, sob vibrações mais sutis da mônada. Para resolver isto, então, este som, este mantra é aplicado na sua vida interior, ou ela e outras almas que estão na mesma situação, almas que estão no mesmo processo, se reúnem e então cantam este mantra, isto é, se alinham com esta possibilidade representada por Samana de estarem mais à vontade em uma vibração mais elevada. Esta vibração, esta entidade Samana, que está nominada aqui neste mantra, isto é uma energia que quando está lidando conosco, atuando sobre o nosso ser, quando está permeando o nosso ser, para que nós tenhamos esta elevação progressiva e tranquila e sadia, equilibrada, esta energia samana, esta do mantra, traz em si a energia também daquilo que é a consciência do planeta. Então, esta energia não vai nos trabalhar somente em nível de polaridades na mônada ou na alma. Esta energia, quando trabalha conosco, já traz em si também a energia da consciência do planeta. Porque esta energia da consciência do planeta, que é uma energia planetária, deve permear todos os seres individuais, para que a consciência destes seres vá se expandindo e eles ultrapassem esta situação de serem indivíduos para se tornarem seres maiores, mais amplos. E isto é a entidade Samana que faz em nós este trabalho. Porque Samana é uma das entidades muito coligadas com a Terra que tem a possibilidade de nos trabalhar também com energia planetária e eventualmente até com energia solar. E para casos de seres muito avançados, Samana tem a possibilidade de nos trabalhar até com energia intergaláctica. Foi importante nós estarmos vendo este mantra sob este aspecto, porque no pronunciá-lo ou no cantá-lo, nós podemos ter estas coisas todas presentes e assim fazermos uma ponte com o vasto trabalho que estes sons fazem.
com o trabalho amplo e profundo deste mantra, que é samana, que é esta palavra, este som que representa este ponto focal tão importante, não só neste sistema solar, mas como na galáxia toda. Porque samana é, para a Terra, o maior representante do segundo raio cósmico, do amor-sabedoria. Então, é algo muito amplo para nós todos. Agora, se este mesmo mantra for aplicado nos trabalhos internos, ou nas escolas internas, ou nos grupos de almas, então este mantra tem a possibilidade de ser regulado e de ampliar a sua esfera de penetração. Pode ser ampliado porque samana representa algo muito além da esfera humana, da esfera terrestre e da esfera do sistema solar. Então nós teríamos que ter uma visão dos mantras que nós temos disponíveis um pouco mais ampla e irmos descobrindo nos mantras os seus aspectos além do aspecto individual para nós. E também, se for possível, se nós suportarmos a vibração, de irmos descobrindo os aspectos que vão além do efeito grupal, para que aqueles que realizarem estes mantras com alinhamento possam estar servindo de canais para introduzir no grupo energias solares ou energias mais além deste sistema solar. Mas nós teríamos que estar começando a sintonizar com outros aspectos destes mesmos mantras. Nós estamos dizendo estas coisas porque esta pessoa, em um momento delicado para ela, se viu cantando este mantra em grupo, nos planos internos, nos sonhos. Então, isto quer dizer que nós estamos já com a prática destes mantras já bem mais viva e bem mais real, porque está acontecendo no nosso interior, na nossa vida de sonhos. Então, aqui no plano consciente, no plano mental, nós podemos estar com uma outra visão diante desses mantras. E assim como este mantra, Samana Sivutuama, Samana, 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 nos lembra de tudo isto, há outros mantras, entre todos os mantras de Figueira, que nos invocam outras situações, outros estados, e que nós vamos estudar e que vamos reconhecendo à medida que das pessoas for partindo a solicitação, como foi este sonho. Então, à medida que fomos tendo sinais de que é para tratar deste assunto dos mantras de uma forma mais abrangente, e aí precisaremos mesmo de unir o mantra à energia de alguma entidade, ou unir o mantra a alguma hierarquia, para nós irmos entrando num outro patamar vibratório. E assim nós irmos mudando de vibração, nós irmos afinando a nossa vibração sem entrarmos em crise, sem ficarmos superestimulados por uma onda ou por uma energia que eventualmente os nossos corpos não teriam condições de suportar. Porque o mantra, pronunciado com uma certa energia, atua e ele pode estar forçando uma parte nossa que não está receptiva, aberta para este tipo de energia. Então nós não podíamos estudar os mantras desse ponto de vista até aqui, porque realmente não tínhamos sinais de que esses mantras estavam sendo usados como estão sendo usados com esta pessoa. Mas num grupo espiritual, quando alguém sinaliza alguma coisa, isto quer dizer que aquilo é uma situação do grupo todo.
em diferentes graus, em diferentes níveis e em diferentes formas. Então está sinalizado que nós já temos uma maior base para trabalhar com os mantras. Já temos uma base mais firme para usarmos estes mantras e para recebermos as energias deles. Isto para nós é bastante importante, porque há muitas questões energéticas nos nossos corpos e deve haver também muitas situações de polaridade nas almas que estão necessitando da energia mântrica para poder ir se resolvendo ou ir sendo transmutada. Então, seria bom que nesta etapa, em que nós estamos sendo como que pressionados por uma energia muito especial, que é esta energia de transição da Terra, e, portanto, esta energia de transição desta raça, desta humanidade, nós vamos nos encontrar em situações bastante especiais de energia e que podem ser resolvidas pelo uso de mantras. Nós já podemos estar numa outra visão deste assunto, podemos estar já com uma outra perspectiva e, compreendendo esta outra perspectiva, poderemos passar no uso do mantra realmente por uma mudança, por uma transformação e até por uma cura em pontos, em estados que nós sozinhos, mesmo como almas, não estamos conseguindo resolver. Mas nós estávamos falando no início que nestas etapas, nestas crises, nós dispomos da energia da mônada, da energia do espírito, que já tem este assunto mais definido. Este samana, Sivutuama, samana, está coligado, além de energia grupal das almas e além de energia solar deste sistema, esta energia está coligada com aquilo que para nós são os modelos no plano cósmico, que é aquilo que um dia o nosso ser deve representar. E quando se está usando um mantra deste, e quando se está dentro desta energia, internamente em sonhos, como esta pessoa, ou externamente cantando, nós estamos transcendendo este trabalho individual que está sendo descrito. Porque este mantra, samana, cada vez que é usado, cada vez que é trazido como som, ele está fazendo um trabalho no âmbito planetário muito além daquilo que nós estamos nos propondo, que é uma harmonização nossa, que é uma coligação nossa com os nossos níveis superiores ou com samana. Isto é um som, isto é uma força, isto é uma energia, isto é uma possibilidade de nós estarmos colaborando neste impulso hierárquico, neste impulso universal para a elevação de toda a Terra. Então é como se a hierarquia, ou uma certa parte da hierarquia, ou seres que trabalham nos planos internos, estivessem simbolicamente entoando continuamente este mantra. Este mantra, à medida que eleva a Terra, ele traz com ele aquela missão de samana. A palavra missão nós não podemos empregar para nós, né? Porque nenhum nós tem missão. Nós temos tarefas, trabalhos. Estamos empregando missão porque estamos falando de hierarquia. Então, a missão desta entidade samana, no elevar a Terra, a sua missão é também estimular para que surja aqui dentro da consciência terrestre, dentro da humanidade terrestre, humanidade da superfície e também humanidade intraterrena, ou humanidade suprafísica, mas que surja
nesta humanidade terrestre um dos seus representantes. Porque a Terra não tem representante na vida cósmica. A Terra recebe a força da vida cósmica, a Terra recebe por reflexo tudo o que é decidido, resolvido, impulsionado nos conselhos, no Conselho Intergaláctico e outros, através de entidades que não são exatamente da Terra. Então, Samana, como entidade, ele ao elevar a Terra e ele ao elevar a humanidade, é como se ele estivesse criando o representante da Terra nesta vida superior, nesta vida intergaláctica ou nesta vida solar. Então, o uso deste mantra é um serviço que transcende os nossos fatos individuais, que transcende a nossa vida individual. Então, uma criatura pode estar aqui pronunciando um mantra, usando um mantra, dentro daquele sentido que ela consegue captar, dentro daquele sentido que ela consegue compreender. Mas no íntimo dela, no seu interno, aquele mantra, ou aquele som, ou aquela vibração, ou aquela súplica, como quiserem chamar, está sendo usado pela alma num sentido maior. Então, aparentemente, nós estamos usando Samana, Sivutuama, Samana, Samana, Samana. Parece que estamos fazendo um trabalho individual e parece que estamos fazendo um trabalho grupal. Mas isso tem uma dimensão que vai além desta nossa consciência. E que mesmo que a gente esteja usando o mantra com esta consciência individual e grupal, isto internamente vai além, isto internamente vai refletindo. E nesta emissão, nesta onda, a nossa alma ou a nossa mônada começa a experimentar caminhos de serviço novos para ela, que ela ainda não havia experimentado, como este de se encontrar dentro de uma corrente hierárquica que está elevando a Terra, ou dentro de uma corrente que está criando aqui na Terra um representante deste planeta nesta vida cósmica, nesta vida maior. O que seria um estímulo e o que seria um trabalho direto sobre a humanidade terrestre, como nunca houve. Porque uma coisa é a humanidade terrestre estar recebendo tudo o que recebe através de entidades extraterrestres, como Samana e todas as outras. E outra situação é esta Terra estar neste jogo, esta Terra estar participando deste serviço com o seu próprio representante, com o ser que a representa, este ser que foi desenvolvido, que foi criado como ser superior aqui na Terra. Então, isto é uma outra condição para o planeta. É como se o planeta estivesse diante de coisas, de fatos, de realidades, não através de seres doados de outros planetas, de outras galáxias, mas outra coisa é a Terra e a humanidade estar em contato com isto, com o seu próprio representante, porque isto quer dizer que com o seu próprio representante ela vai receber a energia mais própria dela, porque está sendo filtrada pelo canal feito do mesmo material que ela é formada. Isto é muito diferente do ponto de vista da energia que se pode receber e que se recebe. E isto é um passo que a Terra tem que dar, isto é um passo que a humanidade tem que dar, e isto tudo está incluído neste trabalho. Então, atrás deste mantra estão muitas coisas, e que são trabalhadas em nós, que são vivificadas em nós, e que refletem em nós. Então seria bom que vocês o trabalhassem. E
vocês vão estar nesses corpos de uma maneira mais sadia, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais harmoniosa, dando aquela estimulação que é aquela que o veículo pode receber. E isto se consegue pronunciando os mantras despreocupadamente, não colocando nos mantras nenhuma intenção mental, se entregando e pronunciando bem despreocupadamente, com o coração aberto, com o ser todo aberto em oferta. Porque esta é a forma da energia se regular e ir se adaptando às possibilidades do veículo. Agora, se com a mente você tem outras intenções, aí você já vai determinando certos fechamentos, você já vai determinando uma certa rigidez nos seus canais, você já vai determinando certas posições nos seus núcleos internos. E aí a energia do mantra se desce, pode não fazer tão bem como energia. E tudo isso está nesse mantra.